hoje a gente vai fazer uma viagem bem interessante para entender a arquitetura por trás da educação no Brasil. A gente vai sair lá da lei, em Brasília, e chegar até o que acontece de verdade no dia a dia da sala de aula. Pensa comigo, como é que um país do tamanho do Brasil, um país continental, cheio de gente diferente, consegue organizar o que as crianças e os jovens vão aprender na escola? Parece uma tarefa quase impossível, né? E olha, é um desafio e tanto. Mas bora lá entender como essa engrenagem funciona. Bom, para começar, a gente tem que pensar nisso como se fosse a construção de um prédio. Não dá para começar pelo teto, certo? Primeiro, a gente precisa de um alicerce, uma base bem forte. E na educação, essa base são as leis. E olha só que interessante, esses são os pilares que sustentam toda a estrutura. Primeiro, lá no topo, a Constituição Federal, que diz o básico: educação é direito de todo mundo. Ponto. Depois vem a famosa LDB, a Lei de Diretrizes e Bases, que é tipo o grande manual de instruções do sistema. E aí, para detalhar mais ainda, a gente tem as DCNs e a BNCC, que vão dizer na prática o que e como ensinar. Mas é super importante entender uma coisa. A LDB não é só um monte de regra e burocracia, sabe? Ela tem um coração. Tem princípios muito fortes por trás. Coisas como garantir que todo mundo tenha a mesma chance de entrar e ficar na escola, a liberdade de aprender e de ensinar, o respeito por quem pensa diferente. No fundo, é como se fosse a alma do nosso sistema educacional. Ok, então, a fundação está pronta. Qual o próximo passo na construção? A planta baixa, claro. É ela que vai mostrar onde fica cada parede, cada cômodo. E na educação, essa planta baixa são as diretrizes curriculares. São elas que dão o norte do que vai ser construído dentro da escola. E aqui tem uma dupla que muita gente confunde, DCNs e BNCC. Mas o papel delas é bem diferente e é fácil de entender. Pensa assim, ó, as DCNs te dão o como. Elas são os princípios, a filosofia da coisa, a sugestão do jeito de construir o currículo. Já a BNCC te dá o quê? Ela define qual é o aprendizado mínimo, o essencial que todo e qualquer estudante no Brasil, não importa onde more, tem o direito de saber. E é aí que a gente chega num ponto fundamental. A grande sacada da BNCC é buscar a equidade. A ideia é que não importa se um aluno está numa escola particular caríssima em São Paulo ou numa escola pública lá no interior do Amazonas. Existe um núcleo de conhecimento e habilidades que é direito de todo mundo. É uma ferramenta poderosa para tentar diminuir as desigualdades gigantescas que a gente tem no país. Beleza, a gente já viu o cenário nacional, as grandes leis, mas agora vamos dar um zoom, vamos entrar pelos portões da escola. Como é que cada instituição pega todo esse pacote que vem de cima e transforma em algo real, do dia a dia? A resposta para isso está numa sigla de 3 letrinhas: PPP, Projeto Político Pedagógico. Pode parecer um nome complicado, mas a ideia é simples. O PPP é o RG da escola. É o documento que diz: olha, essa é a nossa cara, é nisso que a gente acredita e é assim que a gente vai trabalhar. E vamos decifrar essa sigla, porque cada palavra tem um peso enorme. É projeto, porque não é algo estático, é um plano que está sempre sendo construído, olhando para o futuro. É político, e aqui não é sobre partido, tá? É no sentido de que a escola tem um papel na formação de cidadãos críticos. E claro, é pedagógico, porque é sobre como se organiza o ensino, as atividades, o currículo. Juntando tudo, a gente tem a identidade da escola. E o mais legal é quem constrói esse plano. Lembra daquele princípio da gestão democrática que a gente viu lá na LDB? Então, é aqui que ele acontece na prática. O PPP não é um documento que o diretor escreve sozinho e tranca na gaveta. Nada disso. Ele é feito a muitas mãos. Entre a direção, os professores, os funcionários, os alunos, as famílias, todo mundo tem voz. E agora, finalmente, a gente chega no destino final da nossa viagem. O coração de tudo, a sala de aula. É aqui que toda essa teoria, todas as leis, todas as diretrizes viram prática, viram aula de verdade. Só que o jeito que isso acontece, isso pode mudar da água para o vinho. Lembra de outro princípio da LDB, o pluralismo de ideias pedagógicas? Pois é. De um lado, você pode ter uma sala de aula mais tradicional, o professor lá na frente como dono do saber e os alunos só recebendo a informação, uma relação vertical. Do outro lado, uma abordagem libertadora. O professor e os alunos estão no mesmo nível, numa relação horizontal, e o conhecimento é construído junto, na base da conversa. Percebe? A lei é a mesma, mas a experiência na sala de aula pode ser completamente outra. Ok, mas como a gente sabe se tudo isso está funcionando?
Aí entra a avaliação. E calma, a avaliação não é só prova para dar nota. A avaliação diagnóstica, lá no comecinho, serve para entender o que a turma já sabe. A formativa acontece durante o processo para ir ajustando o caminho. E a somativa, no final, olha o resultado para ver o que de fato foi aprendido. É um ciclo contínuo para a aprendizagem acontecer de verdade. Ufa! Fomos da lei federal até a dinâmica da sala de aula. Vimos como cada peça dessa engrenagem se encaixa, pelo menos no papel. Mas isso deixa a gente com uma pergunta no ar, né? Com um sistema tão complexo, com tanta gente envolvida, como a gente faz para que tudo isso funcione de verdade, para cada aluno? Como garantir que essa estrutura imensa realmente chegue em cada criança e adolescente? Pois é, essa é a grande questão.